A sequência x, 6, y e y mais 8, y mais 8 sobre 3, é tal que os três primeiros termos formam uma PA, progressão aritmética. E os três últimos formam uma PG, uma progressão geométrica. Sendo essa sequência crescente, então ele diz aí que é crescente, então os termos eles vão aumentando, a soma de seus termos é igual a quanto? Então, olhando aqui a nossa sequência, se eu quero saber a soma desses termos, eu vou ter que descobrir qual é o valor de x, qual é o valor de y. E depois, né, se eu descobrindo aí esses valores, é só eu somar todos eles, eu vou ter a soma. Tá? Então, o que ele disse? Ele disse que os três primeiros são a PA. Então, eu vou ter uma PA com os termos x, 6 e y. Isso aqui é uma PA. Tá bom? E eu vou ter uma PG. Vou fazer aqui embaixo. Uma PG com os termos, os três últimos é o 6, o y e o y mais 8 terços. O y mais 8 terços é um termo só, tá? Então não se esqueça disso. Beleza, né? E agora eu poderia trabalhar aí com a PA, só que a PA tem o problema dela ter duas incógnitas, né? Ter o x e ter o y. Então, como eu não sei nenhum dos dois, fica difícil eu trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar somente com... vou trabalhar inicialmente com a PG, né? Vendo aí quem é o valor de y, que é um termo só, né? Uma incógnita só, e aí eu vou conseguir desenvolver. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com a ideia da razão da PG, né? Se eu pego, por exemplo, 6 e multiplico pela razão, que normalmente a gente chama de Q na PG, eu vou chegar no próximo. Se eu pego o y e multiplico pela razão, eu vou chegar no próximo, que é o y mais 8 terços. Então, eu posso fazer a ideia contrária da multiplicação, né? Fazer a divisão. Então, se eu tenho aqui o termo do meio, que é y, e divido por 6, eu tenho a razão. Certo? Fazer essa ideia aí, né? Se eu tenho, o que eu tinha falado, né? Se eu pego 6 e multiplico pela razão, eu tenho y. Então, se eu passo 6 dividindo, eu tenho o valor da razão, que é y sobre 6, certo? Se eu faço a mesma história com os dois últimos termos, se eu pego o valor de y e multiplico pela razão, eu vou ter o y mais 8 terços, certo? O que eu vou fazer com esse y mais 8 terços? Eu vou fazer aí o MMC para ficar mais fácil, né? Então, essa primeira aqui eu multiplico por 3, vai ficar 3y sobre 3, e eu consigo juntar essas duas frações em um mesmo denominador. Só para ficar mais fácil da gente trabalhar. Tá certo? Então, aqui, se eu passo esse y dividindo, ele vem aqui multiplicando nesse 3. Então, eu tenho aqui uma outra forma de eu escrever a razão dessa PG. Tá? Como eu já tenho que a razão aqui em cima também é igual a y sobre 6, e a razão ela tem que ser única, né? Tem que ser uma só, tem que ser a mesma, eu vou poder igualar esses dois valores. Então, eu vou ter y sobre 6 igual a esse valor que está aqui embaixo, que é o 3y mais 8 sobre 3y. Beleza? Então, aqui eu já consigo uma igualdade para eu conseguir descobrir o valor de y. Tá? Então, aqui eu já fiz meio caminho andado. Tá? Agora é só multiplicar cruzado. Então, eu vou pegar aqui, ó, multiplico cruzado. Eu vou ter 3y vezes y, que é 3y ao quadrado. E 6 vezes 3y mais 8. Então, vai dar 6 vezes 3, 18y. E 6 vezes 8, que vai dar aí 48. Certo? Então, caiu em uma equação do segundo grau. Então, essa parte aí, eu vou apagar aqui, porque eu não vou precisar mais. Tá? Então, já vi que vai cair uma equação do segundo grau, né? Então, vou isolar ninguém, né? Vou passar todo mundo aqui para a esquerda. Então, vem 18y mais 48. E tem que descobrir qual é o valor dessa equação aí do segundo grau. O que eu posso fazer para me ajudar, né? Se você reparar, todos os termos são múltiplos de 3. Então, se eu dividir todo mundo aqui por 3, vai me adiantar um pouquinho. Eu vou ficar com y ao quadrado
menos 18 por 3 vai dar 6. E 48 por 3 vai dar 6, igual a 0, tá? Aqui é menos, né? Esse 48 é menos. Quando eu passei daqui para o lado de lá, ele muda de sinal, né? Esqueci aí do sinal, tá? Perdão aí, galera, tá? Então, eu tenho que resolver essa equação aí do segundo grau. Posso fazer por Bhaskara? Posso, tá? Posso fazer por Bhaskara, só que aí vai dar um pouco mais de trabalho, né? Nesse caso, eu posso fazer por soma e produto, né? Então, eu posso pensar em duas raízes que multiplicadas vão dar menos 16 e os mesmos dois números que somados vão dar aí mais 6, tá? Como o produto está dando somados, né? Ali somados, escrevi multiplicados, né? Então, somados vão dar aí 6. Como a multiplicação está dando um número negativo, eu já sei que um é positivo e o outro é negativo, tá? Então, um é positivo e o outro é negativo. Como a soma está dando positiva, então eu já sei que o maior é o positivo, tá? Então, dois números multiplicados que dão 16, eu tenho algumas alternativas aí. E não é muito difícil ver que eu vou pegar o 8 e o 2, porque quando eu subtrair o 8 por 2, tem que dar o 6. Aqui eu vou pegar o 8 e menos 2. E quando eu multiplico, também vai dar menos 16. Então, eu tenho aí duas alternativas para o y, tá? O 8 ou o menos 2. Então, aqui eu já tenho o y. Ele pode ser o 8 ou o y pode ser menos 2, tá? Mas nota o seguinte aqui. Se o y for menos 2, vamos ver o que acontece com a nossa sequência lá original, né? Se o y é menos 2, olha só. Eu vou ter o 6 e eu vou ter o y aqui sendo menos 2. Então, eu saí do 6 e fui para o menos 2, ou seja, eu peguei um número menor. Se eu peguei um número menor, essa sequência já não é mais crescente, né? Ela seria decrescente. Então, aqui a gente já elimina essa opção do y ser menos 2, tá? Não pode ser, senão vai ser decrescente. Como eu já encontrei o y igual a 8, aí minha vida já melhorou imensamente. Eu vou trocar aqui, ó, ao invés do y, boto 8. Aqui, ó, ao invés do y, vou botar em verde, a gente ficar ciente que a gente encontrou no decorrer do problema. E troco o y aqui por 8. Tá? E agora, ó, eu já a PG ali é só numérica e a PA eu consigo também descobrir fácil qual é o valor do x, né? Porque do 6 para chegar no 8, eu somei 2 unidades. Então, para eu chegar aqui do x para o 6, eu também vou ter que somar 2 unidades. Então, o x ele só pode ser 4, né? Para eu somar aí 2 unidades. Tá? Porque 4 mais 2 vai dar 6 e 6 mais 2 vai dar 8. Então, montei todos os meus termos, né, dessa sequência. Então, aqui olhando a sequência original, eu tenho x igual a 4, eu tenho o 6, que é 6, eu tenho o y, que é 8, eu tenho o y mais 8, que é 8 mais 8 terços. Então, como eu quero aí a soma desses termos, é só eu somar, tá? Então, aqui, ó, 4 mais 6 mais 8 vai dar 18, certo? Com mais 8 vai dar 26, então a soma, eu já tenho aí 26, que foi o 4 mais 6 mais 8 mais 8, mais 8 terços. Tá? E aí, para eu fazer essa soma, é só fazer MMC, né? Bota aqui sobre 1, multiplica aqui por 3, então vai dar 6, 12, 18, 6, 7. Então, 78 mais 8 sobre 3. E 78 mais 8, deixa eu ver se eu fiz a conta certa, né? 6, 12, 18, 6, 7. Isso aí, 78 mais 8 vai dar 86 sobre 3. É isso, 86 sobre 3. Tem nas opções letra C, né? 86 sobre 3, letra C, de Cláudio. Beleza?